Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti, Pai, tudo que temos e somos. O nosso coração é Teu, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que se existe algo que o Senhor não resiste, é um coração quebrantado e contrito. É um coração quebrantado e contrito, Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém ainda aqui, Senhor, que se sente indigno de estar aqui, não é pela dignidade dele, mas é pela Tua. É o Senhor quem comprou, Senhor, este lugar para nós no Pai. É o Senhor quem abriu este novo e vivo caminho. Pai, agora nós queremos declarar, Pai, mentes renovadas, transformadas, Pai, uma renovação da mente de Cristo em cada um, Senhor Deus, de nós, para que possamos experimentar a totalidade da Tua vontade, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, nós preparamos um lugar para o Senhor. Espírito Santo, nós preparamos um lugar para honrar Jesus. Este lugar foi preparado, Espírito Santo, para honrar a Jesus Cristo. Aumenta, Pai, a intensidade da Tua unção neste lugar. Aumenta a intensidade da Tua unção. Aumenta, Senhor Deus, contingente de anjos. Aumenta, anjos são espíritos ministradores, queridos. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Aumenta neste lugar. Agora neste mesmo espírito, você pode se assentar. Aleluia. Jesus é honrado neste lugar. Jesus é honrado neste lugar. Jesus é desejado neste lugar. Aleluia. Jesus é desejado neste lugar. Aleluia. Há uma nuvem de glória aqui, queridos. Não é só uma fumaça da máquina de fumaça ou da caixa que começou a queimar ali. Mas há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Te louvamos, Pai Santo. Eu queria que você colocasse no seu coração de fazer um esforço sobre-humano, de prestar bastante atenção na palavra. Eu sempre digo, essa é a maior libertação que acontece nas nossas vidas, acontece aqui, ó, no entendimento. Então não converse com ninguém agora, não se distraia. Sabe, uma das coisas que o diabo, ele é expert em fazer é atrair a tua atenção, distrair você. Às vezes você está aí e a gente está falando da graça imensa, do amor de Deus derramado nas nossas vidas. De repente você começa a pensar na conta que vai vencer amanhã. Eu sei que não é fácil, queridos, nós somos humanos também, mas se entrega ao Senhor agora, em nome de Jesus. Faz igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ousou se diferenciar da multidão. Nós estamos em multidão aqui, e sempre aqueles que se diferenciaram da multidão. Lembra de Zaqueu? Ali em Zaqueu há um trocadilho de verbo ali, ó, de olhar porque você teve curiosidade, e um olhar atento porque você tem uma intencionalidade. Zaqueu, ele subiu naquela árvore, mas ele do original, ele olhou para Jesus por curiosidade, mas só aquilo já diferenciou ele da multidão. Mas diz o verbo que Jesus olhou para ele com intencionalidade. Zaqueu, agora eu quero fazer algo na tua vida. Amém? Glória a Deus, porque há uma super ação nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele vem e ele quer agir de uma forma poderosa, transformando vidas, transformando as nossas vidas. E foi bem interessante, eu preguei essa palavra mais ou menos igual a essa, porque eu perdi o meu esboço hoje de manhã. Eu estava falando, né, meu tablet me trollou. Eu estava terminando de fazer umas últimas anotações extras, né, que eu não tinha usado em Blumenau. Daí eu vi um íconezinho assim, pequenininho. Não é aquele da frutinha, então ele não diz para você, tem certeza, né, uma coisa mais elaborada, mais pensada. Então
Então eu apertei aquele íconezinho assim, de repente sumiu, desapareceu o meu esboço, né? Eu falei: Jesus, preguei de manhã sem esboço, vou também pregar à noite sem esboço. Eu creio que o Senhor quer mover de uma forma graciosa. E naquela noite que eu preguei lá em Blumenau, que nós pregamos lá em Blumenau, nós desafiamos algumas pessoas que estavam doentes a vir para frente, e muitas pessoas vieram, e a gente começou a perguntar quem foi tocado com cura. Várias pessoas levantaram as mãos, tinha até uma senhorinha, a Gi orou por ela ali, a gente estava fazendo esse movimento de oração, uma senhorinha devia ter ali uns 65, 70 anos, né, Gi? E eu falei assim: faça um movimento que você não podia fazer, e ela começava a fazer assim, e se abaixar, parecia uma menininha, e tal, e num dado momento ela fez até o sinal da cruz, assim, ó. Amém, queridos? O Senhor está aqui para te curar, para te restaurar, para curar as tuas emoções. E o mais interessante foi, de manhã, quando nós fomos na igreja, nós tínhamos uma reunião com o pastor Haroldo, e uma senhora que é a mãe da pastora Débora da igreja, ela me olhou e falou: pastor. Eu falei: oi, o senhor não sabe o que aconteceu? Se você não me falar, eu não vou saber. E ela foi e falou: pastor, olha aqui, ó, olha o laudo. Eu tinha uma cirurgia marcada hoje, 6 horas da manhã, para extrair as cataratas da minha vista. Eu olhando, e quando eu cheguei lá, o médico falou assim: mas o seu olho está tão bonitinho. Ela já falou assim: vamos fazer um teste, doutor, porque eu creio que aconteceu algo aqui sobrenatural na minha vista. Levamos sim, fez o exame nela. O médico falou assim: olha, dá os parabéns para o médico que fez a raspagem da sua catarata, teu olho está perfeito. Aplauda Jesus. Jesus é bom. Jesus é bom. Amém, queridos? Abra comigo ali em Romanos 8:26. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem mais, muito mais para nós. Encontra corações desejosos, homens e mulheres com fome, mais fome do Senhor, mais fome do sobrenatural do Senhor, mais fome, Senhor. Queridos, Romanos 8 é um clássico, né, da teologia, é um livro carregado de doutrinas bíblicas, carregado de vida, né? O Lutero, ele falava assim, ó: se nós não tivéssemos acesso aos 65 livros da Bíblia, tivéssemos acesso somente a Romanos, nós já conheceríamos todo o plano de salvação, esse plano maravilhoso, projetado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, executado pelo Filho, né, e revelado a nós por essa pessoa bendita do Espírito Santo. Se alguém me perguntasse assim: pastor, qual é o segredo da vida cristã? Vou falar assim, querido: o segredo da vida cristã, o maior segredo de todos, é conhecer o Espírito Santo. Jesus, quando estava pronto para ser pregado naquela cruz, para deixar os seus discípulos, para ir para aquela sepultura, para depois de 3 dias ser ressuscitado, e a Bíblia fala que ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. A pessoa que ele mais queria apresentar para os seus discípulos: olha, o Espírito Santo, eu vou, e não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas eu vou mandar alguém igualzinho a mim. Conhece o Espírito Santo? João 16:13 fala assim: porque esse Espírito Santo, Ele é quem vai guiar vocês a toda a verdade, porque Ele não vai falar de si mesmo, mas Ele vai falar daquilo que Ele tem visto e ouvido em mim, e Ele me glorificará, disse Jesus. Conheça o Espírito Santo. Olha para quem está ao teu lado. Eu sei que é chato, isso é coisa de pastor chato, né? Mas fala assim: conheça o Espírito Santo. Eu desejo o Espírito Santo. Tenha fome dEle. Tenha fome dEle. Tenha fome dEle. Em Romanos 8, Paulo, ele já começa dizendo umas verdades poderosas, que já são verdades,
em concordância com Efésios 2, que diz que todas as bênçãos celestiais já foram conquistadas nas regiões celestiais, e é lá que nós vamos, e é lá que nós estamos assentados com Cristo. Lá está, irmão, a tua e a minha vitória. E ele começa dizendo assim: já não há mais condenação. Nós já vamos chegar no 26. Eu vou dar um esboço pequenininho aqui do 8. Já fala assim: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais para frente ele fala: não andamos segundo a carne. E outra verdade poderosa que extraímos dali, ele fala: o Espírito habita em nós. O Espírito de Deus já não é mais alguém, uma pessoa que vem esporadicamente como no Antigo Testamento. Jesus, Ele abriu as portas para que essa infusão poderosa na vida do Espírito Santo pudesse acontecer nas nossas vidas. Então não é mais alguém que vem de vez em quando, mas é Deus habitando em nós. Ele diz: a esperança de toda a glória. E diz que nós já somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E ele ainda vai mais além e fala assim: os sofrimentos não se comparam com aquilo que viveremos. E já ele entra assim: e a natureza, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação daqueles que realmente entendem o Evangelho, querem Jesus, andam no poder do Espírito Santo. Queridos, nós estamos começando a viver um avivamento que vai preceder a vinda de Jesus Cristo. E esse avivamento já não é um lugar mais de, não é uma infusão poderosa do Espírito Santo somente em lugares, mas é um avivamento espalhado. Ou seja, os filhos de Deus, esses que vão se manifestar, eles vão andar nas ruas cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Ou seja, lá no teu trabalho você já não vai mais ser um espião, um agente secreto. Às vezes você trabalha há 20 anos lá e a atmosfera da tua empresa não mudou. Na tua escola você está no 2º, 3º ano e ninguém sabe que você é crente. Mas eu creio que Deus está fazendo algo, um derramar poderoso sobre as nossas vidas, e você não vai mais conseguir se conter aonde você estiver, pastor, mas as trevas estão ficando densas. Quer dizer, daí é nas trevas, na mais densa treva, que a luz brilha mais. Então a luz pode ser pequenininha. Às vezes eu deixo esse relógio aqui esses dias. Pergunta da minha filha: filha, cadê meu relógio? Ele tem uma luzinha pequenininha. Falei: papai, eu escondi esse relógio porque ele clareava a sala inteira. Cadê o Fernando? Fernando aí? Fernando, ele deve ter aquele veludo preto, né, Fer? Para expor as joias dele. Por que eles fazem isso? Porque naquela densa treva do veludo preto que mais aparece o brilho das joias, na verdade. As joias de Jesus resplandecendo. Isaías 60, vocês vão resplandecer, 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 e as trevas não vão suportar o brilho. As trevas não vão suportar o brilho. Sabe, querido, quero dizer uma coisa: a igreja, ela andou em vitória nos momentos de maior perseguição, nos momentos de mais densas trevas. Foram os momentos que a igreja mais andou em vitória. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora a gente vai lá para o Romanos 8, 26. Entra lá, por gentileza. A Bíblia fala ali: e da mesma maneira também o Espírito. Esse Espírito aqui é essa pessoa maravilhosa que habita em você. Se não habita ainda, é só você falar assim: Jesus, eu te desejo. Quando você aceita Jesus, Ele vem, Ele habita em você, e Ele começa um processo de purificação na sua vida, de limpeza na sua vida. É o que nós chamamos de santificação. Conversão é quando Deus te tira do mundo, né? Te tira do mundo, mas você volta para o mundo. Agora para influenciar, não mais para ser influenciado. Conversão é quando Deus te tira do mundo, e santificação é quando Deus tira o mundo de dentro de você. Não, filho, isso não é legal, isso macula esse templo do Espírito Santo. Pega aqui em você assim, fala assim: eu sou o templo,
Eu sou o templo, o Espírito Santo habita aqui. Então na santificação ele vai arrancando orgulho, vai arrancando arrogância, vai arrancando essa maldade diabolizada que às vezes nós temos. E o apóstolo Paulo, ele fala que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós, olha como nós somos tão deficientes sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso a mensagem de hoje é uma superação que nos leva ao nosso potencial. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou seja, a gente não sabe nem orar, querido. Pastor, o senhor sabe orar? Eu falo assim, querido, eu estou na escola da oração. Eu estou na escola da oração, e quanto mais eu oro, mais eu sei que eu tenho que orar. E olha aqui, querido, se tem uma coisa que eu amo na minha vida, eu amo na minha vida é a oração. Eu amo a oração. Eu não vejo a hora de levantar de madrugada para orar. Às vezes eu durmo pensando em Jesus. Eu durmo pensando em Jesus. Às vezes eu quero sair mais cedo da cama para orar, porque eu amo Jesus, eu quero mais dele, mas eu sei que eu ainda posso amar mais. Então o Espírito Santo, ele vem e ele me ensina a orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, eu queria que você marcasse ali, deste versículo fantástico, 2 palavras. Você que está anotando, marque a palavra ajuda e fraqueza. Queridos, eu entendo que não existe um estágio perfeito aqui, concordam comigo? Mas existe um estágio de estarmos sendo aperfeiçoados em Cristo, todos os dias. Quantos querem ser aperfeiçoados em Cristo? Cuidado, hein? Tem um amigo meu que esses dias falou assim: pastor, pedi para o senhor humildade. Eu falei: o senhor vai te colocar em situações que você vai precisar ser humilde, cara. Depois ele voltou: não é que é verdade, pastor? O senhor nos coloca em situações que você não está pedindo para ser humilde, filho? Então é nessas situações que você aprende. Queridos, quero trabalhar primeiro a palavra fraqueza. O interessante é que essa palavra do original, queridos, eu entendo que vocês são uma igreja extremamente inteligente. Quantos são inteligentes em Cristo aqui? Nós já oramos para o Senhor abrir o entendimento, né? Então nós podemos exigir um pouquinho mais nas palavras que nós ministramos aqui. Queridos, essa palavra fraqueza do original não é fraqueza. Meu Deus, pastor, o senhor está dizendo então que não é aquilo que está escrito? Não, a palavra de Deus, o Novo Testamento, não foi escrito originariamente em português. Sabiam disso? Eu sei que vocês sabiam. Foi escrito em outro idioma, grego. A palavra ali, fraqueza, não é fraqueza. Porque eu entendo, se você entrar na mente do apóstolo Paulo, você vai ver assim que o Senhor, ele tem um direcionamento para te libertar de tudo aquilo que tenta te paralisar. Sabe por quê, querido? É assim, ó, que parece que quando a gente lê fraqueza, parece que no nosso idioma é tolerável. Às vezes chega alguém e fala para mim: pastor, eu tenho uma fraqueza. E a gente fala: tudo bem, o que é? Ah, pastor, eu tenho um problema, eu não posso olhar para uma mulher bonita. E tem alguns que falam assim: não, você não pode dar uma segunda olhada. A primeira olhada você olha, então eu olho e não tiro mais o olhar, eu fico olhando. Isso é mentira, isso é mentira, isso é uma fraqueza. Mas na mente do apóstolo Paulo, ele estava escrevendo ali, e o original, na verdade, ele nos ajuda em nossas enfermidades. Quantos aqui vão no médico por causa de uma fraqueza? Ninguém vai. Mas quantos precisam ir ao médico por causa de uma enfermidade? Todos. E se a gente entra nessa palavra, é uma palavra técnica que significa doença ou enfermidade. E ela tem os seus desdobramentos. É como se você falar sobre clima, e assim você tem que falar de calor, de frio, de chuva, né? Então, para que a gente possa entender o que estava na mente do apóstolo Paulo, quando ele escreveu, a gente vai ter que dar uma vasculhada nas curas que Jesus fez nos evangelhos. Então eu queria que você abrisse comigo, eles vão projetar ali, Mateus 4:23. Projetem lá. Olha que interessante. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e
pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Pode ver que no nosso vocabulário em português é trabalhado aqui uma espécie de sinônimo, mas no original não é isso. E pensa que isso estava na mente do apóstolo Paulo. O Espírito Santo, este amigo ajudador, ele nos ajuda nas nossas doenças. E a primeira ali, que está escrito em enfermidades, era uma palavra grega que se lê nosos, N-O-S-O-S. São doenças para as quais não há cura natural, ou seja, são doenças incuráveis. E isso estava na mente do apóstolo Paulo. Doenças incuráveis. O interessante é que ele fez uma correlação das doenças físicas com as doenças espirituais que te paralisam. Podem te paralisar, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? O que isso quer dizer? Que esses meses atrás, eu atendi uma pessoa, não vou dizer o nome nem o sexo, para que ninguém saiba quem foi, mas ele chegou em mim e falou assim: pastor, eu amo muito essa igreja, pastor, estou caminhando aqui um tempo, eu vejo que tem muito de Deus aqui, mas eu estou condenado para o inferno. Eu olhei e falei: cara, já disse quem é, né? Um homem, né? Eu, rapaz, não pastor, eu vim de um lugar que eles falaram para mim: se você cometeu o pecado contra o Espírito Santo, você já não tem mais salvação, então você está desligado da igreja. Ele gostava, mas a gente via que aquela pessoa não era feliz. Aquela pessoa no espiritual, ela estava com nosos, ou seja, uma doença para a qual não há uma cura. E nós começamos a trabalhar a palavra, nós começamos a falar da graça do evangelho, da graça de Jesus, desse amor do Pai. E queridos, pensa alguém que me honra como poucos agora, ele vive isso, ele vive essa liberdade de filho, ou seja, mas havia uma fraqueza, havia uma doença já instaurada na vida dele, e ele estava colocando aquilo como sendo algo maior do que a graça de Deus que estava disponível para as nossas vidas. E Deus o curou. Deus o curou dessa doença espiritual. Esses tempos atrás nós oramos por um menino que tinha fibrose cística no pâncreas. Eu estava lendo ali, eu estava lendo na internet, fala assim: é uma doença que não tem cura. Lembra que nós oramos e nós recebemos a notícia que esse menino foi curado. Esse menino, ele não podia soltar a barriga assim, ele sentia dor, já fazia anos que ele não sabia o que era viver uma vida sem dor. E queridos, nós oramos uma oração simples, 100 decibéis a mais do que isso que eu estou falando. Oramos uma oração simples. Jesus o curou de uma doença incurável. Jesus pode te curar de uma doença incurável, tanto a nível espiritual quanto no seu corpo nessa noite. Quantos creem? Ele é bom. Aleluia. Coloca de novo lá, Romanos 8, 26. Perdão, Mateus 5, 23, 4, 23. Enfermidades e moléstias. Aqui, do grego, é maláquia, ou seja, uma doença paralisante, uma doença que ataca músculos, nervos, ossos. Ela te debilita, você não consegue agir 100% na capacidade que você poderia estar agindo. Quantas pessoas estão assim? Às vezes nós atendemos pessoas: pastor, eu vim de um outro ministério, eu fui machucado e eu não consigo perdoar, eu não consigo me desvencilhar dessa mágoa que eu tenho no meu coração, eu não consigo, pastor. Esses tempos atrás nós conversamos com uma pessoa, ela falou assim: eu não perdoo de jeito nenhum. Eu falei assim: irmã, você não perdoa, não tem salvação. Marcos 11, 26 diz: se nós não perdoarmos, o Pai que está no céu também não nos perdoará. Ou seja, pessoas que estão vivendo o convívio da igreja, mas estão doentes,
Doentes espiritualmente, não só fisicamente, mas espiritualmente, são debilidades que as impedem de agir em todo o seu potencial. Tempos atrás, nós estávamos pregando aqui. Cadê o Marcos? Não está aqui, né? O Marcos, um amigo meu, cresceu comigo. Ele tinha uma perna mais curta que a outra. Eu nem orei por ele, queridos, mas eu contei um testemunho no culto aqui. Ele disse que no final do culto ele saiu e a perna dele estava normal. Ué? Ele andava mancando assim, ó. Ele falou, depois ele me procurou. Ele falou, pastor, a hora que o senhor estava orando, Jesus cresceu minha perna. Jesus fez um osso crescer. Pessoas que estavam com maláquia, mástigos espiritual, e o Senhor veio e curou. Quantos aqui precisam de uma cura? Então nós vemos aqui que existem doenças incuráveis, mas para Jesus não são incuráveis, tanto a nível físico como a nível espiritual. Existem doenças que atacam nervos, músculos e ossos, e elas são paralisantes, e você não consegue fluir em todo o seu potencial. Mas Jesus vem, Ele cura tanto o teu espiritual como o teu físico. Quantos creem nisso? Agora, se você vai lá para o 24, vai lá para o Mateus 4, 24. Ali fala assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades. As enfermidades ali é cacos, são pessoas que são mentalmente confusas. Hoje nós vemos o mundo vivendo mentalmente confuso. São pessoas que são opressas, oprimidas por espíritos malignos. E Jesus cura nessa noite. Jesus te libera nessa noite. Lembra semana passada o testemunho da Tagra, que viveu tanto tempo debaixo daqueles efeitos, daqueles remédios tão fortes, e o Senhor a curou. Num processo o Senhor a curou. E cacos também indica uma maldade humana diabolizada. Se você colocar para mim Atos 9:13, nós vamos ver o apóstolo Paulo, antes dele ser Paulo, ele foi Saulo, e diz que ele assolava a igreja. Ele assolava a igreja. E nessa passagem de Atos 9:13, que agora eles vão colocar ali, fala que esse Saulo, né, quando Ananias foi desafiado por Jesus, vai lá, Ananias, ora por um Saulo que está orando há 3 dias já. De Ananias, eu acho engraçado que Ananias entra numa conversa, num diálogo com Jesus. Ele fala: Jesus, mas quantos males, quantos cacos esse homem causou para a tua igreja. Queridos, talvez você é uma pessoa ruim. Talvez você é uma pessoa que as pessoas dizem assim: ah, você é muito ruim, você é muito mal-humorado. Sabia que existe a doença do mau humor? O nome dessa doença é distimia. É também conhecida como depressão menor. Talvez você é muito mal-humorado, irmão, irmã. Tem que pedir a cura para o Senhor, que ninguém te aguenta. Talvez nem os teus filhos mais te aguentam, eles te toleram. Mas peça nessa noite, o Senhor vem de uma forma poderosa, com cura. Quantos creem nisso? Nós vemos também em Marcos 5,15, quando Jesus entra na região da Gadara, e tem aquele homem que tinha milhares de demônios. Eu falo que a capacidade espiritual do ser humano é formidável, porque aquilo que um homem aguentava, 2.000 porcos não aguentaram. O interessante é que, nessa passagem aqui que fala que Jesus o curou, Jesus expulsou demônios da vida dele, Jesus restaurou aquele homem a um juízo perfeito. Diz que quando os outros viram tudo aquilo, eles temeram, ficaram com medo da ação poderosa e sobrenatural de Jesus, e convidaram Jesus a se retirar daquela região. Queridos, às vezes você tem um medo terrível, tremendo, de uma ação sobrenatural de Jesus na tua vida. Mesmo sem falar nada, você está falando assim: Jesus, eu te convido a se retirar das regiões que precisam de cura na minha vida. Mas Jesus, ele é insistente, sabia disso? Jesus, ele é insistente. E ele bate na porta do teu coração e fala: qual é a cura que você precisa? Uma cura que é incurável, talvez, tanto a nível espiritual como a nível físico. Uma cura
de algo que debilita você, de você fluir no seu potencial, ou você precisa de uma cura a nível de mente, a nível espiritual, a nível de humor. Eu creio, queridos, o Senhor, a Bíblia é específica nesses casos. Ou tem a mulher do fluxo de sangue. Vai lá para Marcos 5:35, 5:34. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui é uma quarta doença que Jesus curava. Aqui era chamada mastigos. Quando Jesus fala assim, ó: filha, a tua fé te salvou, e ser curada deste teu mastigos, dessa tua peste. Ser curada. Era uma doença, queridos, que era uma doença que vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava, recorrente. São doenças recorrentes. E a palavra que é usada ali no original, mastigos, era um instrumento de tortura romano. E sabe como é que eles torturavam a pessoa para que ela morresse? Quando a pessoa era condenada a ser morta desse tipo de morte, os romanos colocavam a pessoa, eles batiam naquela pessoa, e quando a pessoa estava quase morrendo, então ela era levada para sua prisão. Depois ela entrava num processo de reabilitação, e quando ela estava quase boa, ela era novamente trazida, e mastigos. Sabe, existem pessoas que não conseguem se libertar de vícios. Eu conheço gente tão boa, queridos, que às vezes tem uns vícios tão ridículos. Tem pessoas que gostam de se embriagar, gostam de fumar, gostam de acessar a pornografia. É um estudo muito contundente que fala que uma grande quantidade de homens cristãos são reféns da pornografia. Ou seja, isso, queridos, é um mastigos. Essa pessoa está lá, acha que está curada, de repente ela cai. E eu quero te dizer que Jesus tem cura para a tua vida. Sabia que tanto mulher como homem, que tem acesso à pornografia, o seu cérebro é o mesmo caminho que o vício da cocaína faz no cérebro do ser humano? É o mesmo caminho, por isso que é tão difícil. Mas quando você coloca isso nas mãos de Jesus, Ele vem. O Espírito Santo, Ele vem. Que a palavra de Deus diz que Ele nos ajuda nas nossas enfermidades. E eu queria agora que você projetasse novamente ali Romanos 8:26. Nós já trabalhamos a palavra fraqueza, que na verdade quero que você entenda que não são fraquezas, mas são doenças. Qual é a doença que você precisa que Jesus te cure dessa noite? Doenças que você acha que não tem cura, doenças que te paralisam, doenças a nível mental, a nível espiritual, ou doenças recorrentes, vícios. Eu lembro que eu fui para Pensacola, naquele momento de avivamento que estava acontecendo lá, e o pastor, ele pregava com uma basquete de lixo na mão, e ele ia falando assim, ó: você quer ser livre do seu vício, vai jogando aqui. Queridos, e cada coisa que os camaradas jogavam naquele balde, jogavam cocaína lá dentro, maconha lá dentro, jogavam cigarro lá dentro, jogavam camisinha lá dentro. E ele falava assim, ó: cada vez que eu tenho que me livrar desse balde aqui, eu tenho que chamar uma autoridade, porque o que tem de cocaína aqui dentro, o que tem de maconha aqui dentro, o que tem de drogas ilícitas. Se nós passássemos um balde aqui hoje, quantos teriam coragem de falar assim: Jesus, tá o Marlboro aí, nem sei mais, né, se é Marlboro, tá o Marlborão, tá o Hilton, tá, sei lá, tá a nota de $1 que eu coloco na minha carteira para me dar sorte, tá aí, Jesus. E essa palavra que nós vemos ali escrito ajuda. O Espírito Santo, quando estava trabalhando no coração e na mente do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo Romanos 8:26, o Espírito Santo, ele falou assim para o apóstolo Paulo: Paulo, nós vamos encontrar uma palavra nunca antes dita, nunca antes falada, porque ele só ajuda, não nos faz entender a profundidade do que é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa palavra do original,
Ela é uma palavra bem grandona, assim, ó. Se você for lá, você vai ver. A palavra é assim, ó. Sunante lambanomai. E ela é composta de 3 palavras. Primeira palavra é sun, que é o prefixo co. Ou seja, cooperação. Essa palavra indica assim: é algo que alguém faz em parceria por você. Não é algo que alguém faz por você, mas é algo que alguém faz em parceria com você. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem e ele fala assim: ei Lucas, vamos levantar esse teclado. E o Lucas fala assim: Espírito Santo, estou com você. Então o Espírito Santo pega o teclado e o Lucas pega daquele lado. Então essa é a primeira palavra. A segunda palavra é antes. Talvez você conheça algumas palavras da Bíblia que trabalha a questão do anticristo, mas essa palavra na sua tradução mais original é alguém que está muito irada com aquela situação. Não irado com você ou com a sua pessoa, mas está irado com aquela situação que faz com que você não viva o seu potencial. Pastor, mas você está falando que o Espírito Santo está irado? Querido, se você abrir lá em João 15, você vai ver, abra lá João 15 para mim, por gentileza. Você vai ver que Jesus entra no templo, ele olha, e a palavra de Deus diz que ele confecciona um chicote. João 2,15. 2,15. João 2,15. Diz que ele entra no templo, ele confecciona, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo. Você acha que Jesus não estava bravo com a situação? E assim vem o Espírito Santo quando você tem situações paralisantes na tua vida que te impedem de alcançar o potencial ao qual Ele projetou para que você alcançasse. E a última palavra é lambano, alguém que é muito poderoso. Alguém que é muito poderoso. E se você entender e deixar, Ele vem e toma aquilo para si. Então nós poderíamos trabalhar essa questão do Espírito Santo nos ajuda. Ou seja, se você quiser, eu sempre digo assim, os céus não respondem perguntas. Ah, pastor, mas por que, pastor, que eu estou assim? Por que, pastor, que a minha família está assim? Por quê? Queridos, os céus não respondem perguntas. Os céus respondem respostas. Os céus respondem respostas. Sabe qual é a resposta que você pode dar para o Espírito Santo? Espírito Santo, eu quero ter uma vida de intimidade contigo. Eu quero começar a orar, eu quero começar a te buscar. Eu quero começar a jejuar. Esses dias eu estava jejuando e eu estava num dia muito irado. Eu falei, Jesus, por que eu estou tão irado hoje? Eu estou tão bravo, eu estou a ponto de quase brigar com alguém. Mas eu me controlando, porque Jesus, eu estou jejuando. Eu li, bem naquele dia eu li no livro do Mahesh Kavida, que é o poder da oração e do jejum. E ele fala um capítulo assim: o jejum, ele te purifica. Quando você está jejuando, o pior de você, Deus quer expurgar. O pior de você, Deus quer expurgar. Então o que Deus queria expurgar naquele dia, talvez era uma ira que está aqui dentro. E o Senhor está dizendo para mim: Jefferson, em parceria com você, eu quero arrancar isso da tua vida, porque eu quero te transformar em um homem igual a Moisés, que era manso. Mas eu entendi, puxa, o Espírito Santo ele vem. Eu tenho que dar os meus passos. Eu quero dar os meus passos, Jesus. Eu quero dar os meus passos. Então não é só Ele que vem, mas você precisa deixar. Quantos estão dispostos aqui a falar: Espírito Santo, eu quero. Sabe que a gente desiste muito fácil. Então nós estamos fazendo uma correlação entre cura espiritual e cura física. Eu gosto muito de um autor chamado, ele foi um profeta, na verdade, um homem que andou muito em cura no século 20, 1910. E ele orava por uma pessoa e aquela pessoa nunca era curada. E os médicos, eles falaram assim, ó, John, era o nome dele, John D. Lake. Ele falou assim: John, dá pra gente instalar ao lado das salas de cura e de oração que você tem uma sala de raio-x, para que a gente possa tirar os raios-x das pessoas que você ora. Ele falou: beleza, tudo bem. E tinha uma mulher que ele já tinha orado várias vezes, e aquela mulher não era curada,
Mas ele cria que toda vez que ele orava, algo acontecia. Querido, quer dizer, toda vez que você ora, algo acontece. Toda vez que você ora, algo acontece. Ai, Senhor, pastor, mas os meus filhos não são transformados. Mas algo acontece. Pastor, o meu marido continua o mesmo. Querida, ora, algo acontece. Pastor, mas eu não consigo me livrar das minhas dívidas. Querido, ora e jejua, algo acontece. Então cada vez que aquela mulher recebia oração, eles tiravam o raio-x e os médicos, a lesão diminuiu. Eles iam no próximo dia, aquela pessoa recebia oração, tiravam o raio-x, aquela lesão diminuiu. Até que chegou o dia que aquela mulher foi completamente curada. Ele não desista de orar e buscar ao Senhor, de mandar respostas aos céus. Resposta aos céus. Resposta aos céus. Qual a situação que você vive? Algo que você olha e fala assim, é impossível. É impossível. É algo que não tem cura. Ou você olha e fala assim, não, é algo que me incapacita. Ou você olha e fala assim, não, é algo que não tem como tirar essa desorientação da minha mente, eu não consigo. Ou é algo recorrente. Quantos aqui precisam? Quantos aqui precisam de uma cura nessa noite? Levanta a mão. Quantos aqui precisam de uma cura espiritual nessa noite? Levanta a mão. Queria que você se colocasse em pé. Se coloque em pé. Quero te dizer que Jesus está aqui, querido. Jesus está aqui. E Ele quer te tocar nessa noite. Lembra daquilo que nós falamos, que no meio da multidão, aqueles que se destacam, encontram mais do Senhor. Encontram mais do Senhor. Encontram mais do Senhor. Mais. Quantos querem mais do Senhor? Eu queria convidar você, querido. Você que quer mais do Senhor. Você que quer mais do Senhor. Você que precisa de uma cura espiritual. Você que precisa de uma cura física. Eu quero te dizer, você que precisa de uma cura física. Eu creio que talvez você nem chegue aqui na frente. E você já vai chegar curado aqui na frente, em nome de Jesus. Quando você estiver andando, tendo fé no Senhor, o Senhor Ele já vai ministrando a cura na sua vida. Eu sempre gosto de orar por pessoas. Eu falo assim, olha, faça o que você não podia fazer. E é nesse momento que muitas pessoas são curadas. Nesse momento muitas pessoas são tocadas, transformadas. Então você que quer mais do Senhor, vem aqui para frente. Você que tem fome do Senhor, você que quer ser tocado na tua mente, no teu corpo, no teu coração. Você que quer alcançar o teu potencial em Jesus. Há tantas palavras ministradas na sua vida e talvez você diz assim, Senhor, eu não as recebi ainda. Mas eu quero te dizer assim, essa palavra, ela tem um tempo no teu potencial para te alcançar. As palavras do Senhor não morrem. As palavras do Senhor não morrem. As palavras do Senhor não morrem. Ele está esperando o tempo certo para que você alcance este potencial em Jesus. E este lugar é o lugar da cura. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura nessa noite. Cura espiritual. Cura física. Cura física. Cura física. Em nome de Jesus, Pai, libera mentes nessa noite. Libera mentes, Senhor. Confusão mental, toda confusão mental, nós repreendemos este lugar no nome de Jesus. Pai, restaura a esperança, Senhor. Restaura a esperança. Restaura a esperança. Esperança neste Deus que vem ao encontro dos seus filhos. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com mais do Senhor. Com mais do Senhor. Com mais do Senhor. Com mais do Senhor.
Querido, seja tocado nessa noite. Seja tocado na tua mente, no teu corpo, no espírito. Todo vício agora em nome de Jesus. O Senhor te dá força para vencer. O Senhor te dá força para você triunfar. Para você triunfar. Para você triunfar. Para você triunfar. Aleluia. Mais, Espírito Santo. Mais da tua presença. Mais, Senhor, da tua unção. Mais da tua graça. Mais do teu poder. Poder de Deus sobre a tua vida. Enfermidade, nós te banimos deste lugar. Enfermidade, nós te banimos deste lugar no nome de Jesus. Eu queria que aqueles que precisam de uma cura física, levante a sua mão. Você que precisa de uma cura física, levante a sua mão. Eu queria que um intercessor fosse orar especialmente por esses que estão com as mãos levantadas. Em nome de Jesus, eu já vou orando daqui, declarando a cura. Que agora toda enfermidade comece a sentir agora. Você que levantou a mão, comece a sentir agora a enfermidade sendo queimada. Comece a sentir agora a enfermidade sendo repreendida. Toda enfermidade agora em nome de Jesus. Toda enfermidade. Vai fazendo aquilo que você não podia fazer, querido. Vai fazendo aquilo que você não podia fazer. Em seu nome. Vai fazendo aquilo que você não podia fazer. Vai movimentando, vai se abaixando. Eu creio na cura do Senhor que está sobre este lugar. É a cura do Senhor. Receba a cura do Senhor.